Deixa eu fazer uma pergunta. Fale, Pedro. Fale. Marcelo, deixa eu só pegar rapidinho, que a gente tá meio avançado no tempo, eu também não quero terminar a live meia-noite com vocês, tadinhas. Duas perguntas. Raquel, conta um pouquinho a história do Levante das Mulheres Vivas. Você já me contou lá no Meteoro, mas acho legal repetir. E aí eu quero fazer uma provocação pra doutora Mandy Coelho, porque eu e o Marcelo, nós entrevistamos Vera Lúcia aqui, e a Mandy é do PSTU, viu, Marcelo? E o PL da antimisoginia tá sendo encabeçado pela Tabata Amaral. Eu quero explicar aí o que é essa grande frente ampla, Mandy Coelho. Você que se explique aí pra esquerda radical. Vamos lá. Começo eu ou começa a Raquel? Fica à vontade. Quem quiser. Pode ir. Vai lá, Raquel. Uau! Ai, Mandy. Eu sou um mala, vai lá. Meu Deus! Bom, o Levante Mulheres Vivas é uma iniciativa que nasceu a partir de um convite meu. Eu faço ativismo digital há 7 anos, sou atriz, eu não sou da política, eu sou uma cidadã, sociedade civil, mas eu comecei a fazer vídeos desde a situação da Mari Ferrer e não consegui parar mais. Isso foi evoluindo para algo que se traduziu num convite feito no começo de dezembro, que virou Levante Mulheres Vivas. Eu falei, por que a gente ainda não foi para as ruas para exigir que o feminicídio se tornasse uma emergência nacional? Ficamos esperando alguém convidar, não veio, e a Lívia Lagato, que também é atriz e comediante, e é uma pessoa que foi ameaçada de morte pelo Thiago Schultz, o Calvo do Campari, por ter feito um sketch de comédia. Vejam vocês o que é liberdade de expressão para essa galera. Ela me escreveu no inbox e falou, vem cá, alguém chamou? Eu falei, não. Ela disse, então vamos fazer nós? Eu falei, tá. Então foram 2 atrizes chamando uma manifestação que a gente entende que se tornou um movimento suprapartidário, voluntário, orgânico da sociedade civil. Então o Levante é propositalmente uma forma de convidar mulheres que não são de militância e que não são de partidos a estarem nesse espaço de demandar, porque todas as mulheres têm medo de andar na rua. Todas as mulheres sabem que numa luta física com o homem elas vão se dar mal, e todas as mulheres têm isso no seu... E a gente acompanha cada morte de mulher, e não é só que as mortes estão crescendo, a crueldade nas mortes e nas violências contra mulheres também está aumentando. Todas as mulheres acompanham isso, independentemente do espectro político onde elas estão, com muito pesar e com muita preocupação. Elas olham e falam, será que vou ser eu amanhã? E aí, na minha opinião, mulher nenhuma deveria morrer na base da porrada por ser mulher. Mulher conservadora não deveria morrer na base da porrada por ser mulher. Mulher progressista não deveria morrer na base da porrada por ser mulher. Mulher evangélica, mulher lésbica, mulher do PSTU ou do PL. Eu não acho que nenhuma mulher, e aqui eu não estou falando que essas mulheres lutam conosco, elas não lutam, infelizmente, mas é algo que une um espectro político realmente amplo, quando a gente tira a questão partidária dessa primeira equação. Então, o Levante Mulheres Vivas acaba sendo um convite para mulheres que não são de militância ou que não estão em partidos e que muitas vezes sequer entendem o que é o feminismo e se elas podem ou não participar desse movimento. Muitas mulheres, como muitos homens, têm ouvido o que é o espantalho do feminismo e acham que ele é um movimento que é determinadas coisas que ele não é. Então, é um convite para pessoas que não conhecem o feminismo, que não sabem que precisam dele ou por que precisam dele, se aproximarem de algum tipo de ativismo sem sentirem que elas precisam se afiliar a um partido, por exemplo, ou estar dentro de uma questão, né, contra tal, mas quando a gente começa a aproximar essas mulheres que não são e que são reativas, não querem se aproximar através do partido e da militância organizada, elas vão se achando, elas vão percebendo que existem situações que todas as mulheres estão vivendo e que elas, a partir do momento que elas veem que a feminista não é o bicho-papão, elas podem se conhecer outros movimentos e se encaminhar para outros lugares, se assim elas quiserem. Ou não. Chamar diferentes linhas de feminismo, inclusive, né, Raquel? Como é? Diferentes linhas de feminismo unidas na mesma causa, né? Exatamente, porque eu não estou aqui para dizer que eu não acho que tem feminismo errado, entende o que eu quero dizer? Existe os feminismos que estão indo... Você pode criticar ideologicamente, por exemplo, vou citar aqui, o feminismo liberal, porque eu acho contraditório para as pessoas de esquerda. Mas ótimo que a mulher seja feminista, já é meio caminho andado para uma sociedade melhor. Não, se a gente olhar as mulheres conservadoras, as mulheres que não têm acesso a essa parte do feminismo acadêmico, porque é uma coisa que afasta uma determinada parcela da população do que é o feminismo também, essas mulheres podem não ter estudado,
mas elas não acham que elas têm que ganhar menos dinheiro do que um homem pelo mesmo serviço. Essas mulheres, 100% delas não acham que a filha delas tem que sofrer assédio sexual dentro do transporte público. Essas mulheres, entendeu? Ninguém acha que tem que sofrer violência daqui até o metrô, porque eu sou mulher. Então, esses pontos que nos unem interessam para aproximar pessoas que hoje estão desgarradas da conversa pelos nossos direitos, e que não necessariamente você precisa estar no sistema de militância organizada ou partidária, quer dizer, porque o Levante acaba se tornando uma espécie de militância organizada. E aí, nesse sentido, para terminar a sua resposta, encaminhando para que a Mandy responda pela parte dela, como a gente é suprapartidária, a gente não está... evidentemente, a gente sabe quem, em geral, está apoiando as pautas das mulheres, e quem está apoiando as pautas das mulheres é a esquerda, e quem está lutando contra é a direita, a gente sabe disso. Mas a gente não precisa dizer, as pessoas vão se aproximando e vão olhando e falando, olha, quem está votando contra? Então, a gente decidiu que a gente apoia projetos de lei. Então, o projeto de lei foi feito um mapeamento em janeiro. Nosso primeiro objetivo era que o feminicídio fosse uma emergência nacional, e a gente considera que, pelo menos, o executivo ouviu isso de uma maneira muito breve. Temos o Pacto Nacional contra o Feminicídio hoje, que foi assinado pelos 3 poderes, que é algo inédito, apesar da gente não ter tido orçamento, da gente não ter um plano, não ter um cronograma, mas teve uma resposta ali, poderia melhorar, e a gente, a partir daí, fez um mapeamento de projetos de lei que beneficiariam mulheres no começo do ano, e o projeto que foi escolhido coletivamente, que as mulheres gostariam que fosse aprovado, foi a criminalização da misoginia. Então, isso é uma coisa nacional, de mulheres que não se identificam com nenhum, assim, que não estão falando a partir de um partido, e que gostariam que esse PL fosse aprovado. A partir daí, é uma coisa da sociedade civil que apoia o PL. O PL é da Ana Paula Lobato, que é quem entrou no lugar do Flávio Dino, que é da base do governo Lula agora. Sim. E a gente entendeu que esse PL conseguiria conversar o suficiente para conseguir tramitar. Então, é isso que a gente fez com o Advocacy e com o apoio de todo mundo, que aí é isso, né? A Mandy estava com a gente na manifestação última, assim como o PSOL estava com a gente, assim como o PT estava com a gente, e acontece... Passou o PL unanimemente no Senado, o que é ótimo, e depois que ele passou, o Hugo Mota sentou no PL, falou que ele era polêmico e tal, a gente foi para a rua de novo, foi o 8M, foi a CUT, foi o MTST, essas pessoas, essas mulheres todas foram para a rua com a gente para exigir que o Hugo Mota avançasse com o PL no Congresso, e assim ele fez. Aí ele atribuiu a relatoria à Tabata Amaral. Então, assim, nada disso passa por escolhas que a gente possa ter feito. A Tabata foi escolhida pelo Hugo Mota para ser a relatora desse PL. Nós apoiamos o PL. Na nossa opinião, o grupo, a Tabata fez um trabalho bom com esse PL, porque ela transformou ele em algo mais objetivo. Inclusive, ela abarca a questão da misoginia digital, de desmonetizar perfis que hoje em dia estão faturando dinheiro para fazer mentoria de como você dopa uma menina para filmar você fazendo sexo com ela, por exemplo. E é um grande objetivo que a maioria de nós mães temos. A gente quer que a misoginia digital seja desmonetizada, porque é através dela que esse tipo de ideia de que as mulheres têm, que a Lei Maria da Penha é um privilégio, por exemplo, está se disseminando como ela está. Então, para a gente, o PL continua sendo o nosso foco, e a gente recebe quem queira estar ao lado. Por exemplo, o Otone de Paula gravou um vídeo apoiando esse PL. A gente está falando com a Damares votou a favor dele, o Flávio Bolsonaro votou a favor no Senado, dizendo que o PL vota pelas mulheres. Essa foi a frase. O Flávio Bolsonaro tá desesperado, né, Raquel? Não, mas isso isso aconteceu em abril. Não, maio. Então, assim, a gente conseguiu tirar dessa canaleta identitária de ou você tá de um lado ou você tá do outro. Claro, não, sim. E a gente acha isso importante. Quando teve o marco legal dos games, a gente fez a mesma coisa. A Damares votou a favor, o Moro votou a favor. As pessoas que foram conversar comigo, eu falei, não, fale com eles. Mas é isso. A disputa legislativa, a gente tem que fazer esse tipo de coisa mesmo. Se você quiser arrematar, desculpa, só queria trazer essa vírgula e depois ia passar para a Mandy e depois o Marcelo. Vai lá. Eu acho que é perfeito, você está encerrando, exato, a gente está apoiando esse PL, para a gente esse PL pode ser bom para proteger as mulheres e os nossos adolescentes da violência digital. A gente está vendo essa situação onde tem live no TikTok com estupro coletivo. A gente está vendo onde tem suicídio no Discord. Que a Janja falou sobre isso, né?
Então, eu acho que está impossível da gente falar sobre, porque como disse bem a Mandy, a misoginia é a base da radicalização, e eu acho que a esquerda como um todo deveria perceber que toda a radicalização posterior passa pela misoginia como porta de entrada. Então, criminalizar a misoginia é proteger a todos nós, mas principalmente proteger os nossos adolescentes. Os meninos, que agora com menores de idade estão cometendo crimes, e as meninas que estão sofrendo esse impacto. Obrigada. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!